Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Tivemos ontem jogo pelo grupo do Vasco, na Copa Sul-Americana, e o resultado foi bom. Lanús e Puerto Cabello apenas empataram e a gente pode dizer que a rodada foi boa, para o Vasco, que conquistou um empate fora de casa. Nesse momento é até o líder do grupo. Claro que, enfim, isso não significa muita coisa, porque ainda é a primeira rodada. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre Puma Rodrigues, que desperta interesse do Internacional. A gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Você vai ver aqui os possíveis adversários do Vasco no sorteio que vai acontecer na próxima terça-feira. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui todas as notícias de forma rápida e direta, daquele jeito que você gosta. Ontem tivemos o complemento da primeira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Lanús e Puerto Cabello se enfrentaram no estádio do Puerto Cabello, lá na Venezuela. E podemos dizer que foi um bom resultado para o Vasco, A partida ficou 2-2. O Lanús, que era o favorito, para esse jogo, não conseguiu vencer a equipe do Puerto Cabello, que tudo indica, o Puerto Cabello vai ser a equipe mais fraca do grupo, Então, o Lanús tropeçando é um bom resultado para o Vasco. O Puerto Cabello chegou a abrir 2-0 na equipe do Lanús. O Lanús teve um jogador expulso e mesmo com um homem a menos, o Lanús conseguiu buscar um empate ali na parte final da partida e o jogo terminou 2-2. Então, nessa primeira rodada, no grupo do Vasco, todo mundo empatou, Melgar e Vasco empataram em 3-3 e Lanús empatou com o Puerto Cabello 2-2. Nesse momento, o Vasco é o primeiro do grupo porque fez mais gols, E aí a Conmebol coloca o Vasco ele como primeiro. Não sei qual o critério para o Vasco ficar em primeiro e o Melgar em segundo. Talvez pelo Vasco ter sido visitante na partida, Enfim, o Vasco é o primeiro, o Melgar é o segundo e o Lanús é o terceiro, o Puerto Cabello é o quarto colocado. Então, nessa primeira rodada, todo mundo empatou no grupo do Vasco. Na segunda rodada, o Vasco recebe o Puerto Cabello da Venezuela em São Januário, na terça-feira, e a equipe do Lanús recebe o Melgar lá na Argentina. Vamos que vamos, Quanto o Puerto Cabello em São Januário, é obrigação o Vasco vencer, O Vasco tem que vencer essa partida e somar 3 pontos. Vamos agora para as notícias, Atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina, e a gente começa falando sobre Dimitri Payet. Payet, que foi importante no jogo contra o Santos, Entrou, deu uma assistência, participou bem da partida, participou bem ali segurando a bola, no momento que o Vasco precisava ficar mais com a bola, precisava esperar fazer o tempo passar. Não entendi porque o Fábio Carille não colocou o Payet na partida contra o Melgar. Eu acho que se o Payet tivesse entrado ali quando o Coutinho deixa o campo, o Payet ia conseguir fazer o Vasco ficar um pouco mais com a bola, O Vasco ter mais essa posse e fazer o tempo passar um pouco mais, tentar desafogar o Vasco daquela pressão que foi a parte final do jogo contra o Melgar. O Carille acabou não botando o Payet nessa partida, não consegui entender o porquê. Mas enfim, a informação do companheiro Leonardo Baran é que o Payet está buscando um acordo com o Vasco para poder renovar o seu contrato. A intenção do Payet é ficar no Brasil até o fim da temporada. O contrato dele termina no mês que vem, no dia 5 de maio. Então a gente está aí no último mês de contrato de Dimitri Payet, Falta um mês e um dia para o contrato dele se encerrar. E nesse momento a intenção do francês é buscar essa renovação com o Vasco. A gente não sabe se o Vasco tem o interesse, de renovar com o jogador. Tenho certeza que com o salário atual, não, O Vasco não vai querer renovar. Se o Payet aceitar uma redução boa no salário, talvez o Vasco avance para essa renovação. É claro que a gente vai acompanhar tudo aqui no nosso canal, e tendo novidade, tendo informação, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar sobre um outro jogador desse elenco do Vasco que recebeu sondagem.
a informação aqui do companheiro Matheus Gilbert, do canal do Gilbert. O Internacional consultou a situação do lateral uruguaio Puma Rodrigues na última janela de transferências, mas não avançou as conversas, né? Até o momento, não existe nenhuma proposta do Internacional feita ao Vasco, né, para ter o jogador. Então, essa notícia que já vem tem sido comentada, né, de ontem para hoje, de uma possível saída do Pumita para o Internacional. Pelo menos neste momento, né, a coisa ainda está muito distante de acontecer. Não tem nenhuma proposta do Internacional pelo Pumita. O jogador segue, né, no Vasco. Tem até conversas para o Puma renovar, né, o seu contrato. Vamos aguardar também. Tendo mais informações a gente traz aqui no canal, porque agora, meu amigo, eu vou falar sobre o atacante Cleiton. Você lembra dele? Atacante que teve uma passagem relâmpago pelo Vasco na última temporada, acabou não sendo aproveitado. Quando jogou, também não conseguiu performar. E ele depois foi emprestado, né, pelo Vasco ao Rio Ave, né, de Portugal. E, bom, lá no Rio Ave de Portugal ele está muito bem. E clubes da Inglaterra estão demonstrando interesse na contratação do Cleiton, ex-Vasco. Ele está emprestado pelo Vasco até o final da temporada europeia, em julho, e é o grande destaque, né, da equipe do Rio Ave. O brasileiro já marcou 17 gols e deu 2 assistências em 29 jogos nessa temporada. Não à toa, equipes do segundo e do terceiro escalão da Premier League já fizeram contato com o staff do jogador para coletar mais informações, conforme a apuração do site Trivela. O Cleiton também está na mira do Porto e do Benfica, como noticiou o jornal A Bola de Portugal nas últimas semanas. Ciente do interesse de equipes de fora de Portugal, o Rio Ave, que tem o jogador por empréstimo, já sinalizou formalmente ao Vasco que vai exercer a opção de compra de 3 milhões de euros prevista no contrato de empréstimo no atleta, já de olho, né, numa futura venda. Esse valor de 3 milhões de euros foi o mesmo valor que o Vasco pagou pela contratação do jogador junto ao Casa Pia em 2024. Acho que o Vasco não botou muita fé, né, que o Cleiton ia dar essa reviravolta na carreira, acabou botando ali a opção de compra de 3 milhões de euros, e agora o jogador está valendo mais, né, do que isso. O Rio Ave vai comprar por esse valor e vai vender por um valor maior. As voltas que o futebol dá, né? Naquele momento o Vasco queria só recuperar o dinheiro que gastou, e acaba que agora o jogador se valorizou. Para encerrar esse vídeo, sorteio de Copa do Brasil, acabou o mistério, informação do canal Expresso 1923, que é o canal que eu faço parte também. Se você não é inscrito, se inscreva. O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil vai acontecer na próxima terça-feira. E vamos dar uma olhada aqui nos potes, né? Quem o Vasco pode enfrentar nessa terceira fase da competição. O Vasco está no pote 1, está aparecendo na sua tela. Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Fluminense, Botafogo, todo mundo no pote 1. E o Vasco vai pegar alguma equipe do pote 2. Então os possíveis adversários do Vasco são Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará e Capital. Essas são equipes do pote 2, né? Que uma delas será adversário do Vasco na próxima fase. Tem algumas equipes ali tradicionais, tem o Ceará é o único time da primeira divisão que está ali no segundo pote, né? Então é o time a ser evitado, podemos dizer assim, campeão cearense. De resto são equipes aí da série B, C e D do Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!